Design Patterns. Você sabe como que funciona o Design Pattern de Abstract Factor? Gostaria de ver algum exemplo dele em JavaScript? Bora pra uma aula aí com o Ligeiro, mano! Olá, eu sou o Ligeiro e no vídeo de hoje a gente vai ter uma aula de Design Pattern. Iremos ver sobre o Design Pattern de Abstract Factor. A descrição do Design Pattern de Abstract Factor é a seguinte: provides an interface for creating families of related or dependent objects without specifying their concrete classes. Meu inglês aqui, eu acredito que não é perfeito, eu provavelmente estou falando algumas palavras erradas, mas o meu objetivo aqui é fazer você também repetir essas palavras e fixar esse conhecimento na sua cabeça. Que é o seguinte: o Abstract Factor, ele provém uma interface para criar famílias de objetos dependentes sem especificar a sua classe concreta. O problema que o Abstract Factor resolve é o seguinte: eu criei um exemplo aqui que ele contém basicamente uma classe PayPal Customer, uma classe PayPal Gateway, depois a gente tem uma classe PagSeguro Customer, PagSeguro Payment Gateway, temos uma outra classe Order Model e também temos aqui um Endpoint Pay, onde ele inicia um Order Model, cria um Customer Instance, cria o Customer, cria uma Payment Instance Gateway e faz um pagamento. A minha ideia aqui era deixar um exemplo do qual fosse mais parecido com o mundo real. No mundo real, se você estivesse implementando um pedido ou fazendo uma aplicação de pagamento, você teria algumas coisas parecidas para selecionar Customer, selecionar para Gateway. E aqui no nosso exemplo a gente tem uma plataforma de pagamento, onde ela suporta dois gateways diferentes. Ela suporta o PagSeguro e o PayPal. Esse código aqui eu escrevi em um MD mesmo, sem formatação, sem color, nem nada, para deixar a coisa mais raw possível mesmo. Eu quero exercitar você a entender o código e ler o código sem esse monte de autocomplete, essas coisas coloridas que ficam na tela. Então é por isso que esse código está dessa forma aqui. Vamos dar uma lidinha agora aqui nele um pouquinho mais detalhadamente. A gente tem uma classezinha PayPal Customer, que ela tem apenas um método aqui, create, e ele manda um request lá, um fetch, como se fosse um método fetch para PayPal Customer Create. Isso aqui é tudo um pseudocódigo, eu não acredito que esse código rode ou funcione não, mas é mais para você assimilar o conhecimento em si que a gente está querendo passar aqui. Aí a gente tem uma outra classe chamada Payment Gateway. Essa classe ela tem o método Pay, onde esse método toma um Customer, um valor, ele salva um evento assim que inicia, insere um pedido no DB, um order no DB, manda um request para o fetch PayPal, e aí aqui depois faz um update no pedido, setando o Gateway ID, salva um evento e retorna um pedido. E a gente tem outro método, Record Event, que é só um shortcut para um insert na tabela de eventos. Esse flow aqui da gente inserir um evento, criar um pedido no DB, mandar um request para o Gateway, depois atualizar, é bem comum se você estiver implementando alguma coisa de pagamento. E aí eu exemplifiquei isso aqui criando outra classe aqui de PagSeguro, de um PagSeguro Customer, onde ele faz praticamente a mesma coisa do PayPal, só que a diferença aqui é que ele manda para outro endpoint. E aí que a gente tem uma outra classe, PagSeguro Payment Gateway, que faz praticamente a mesma coisa, a única diferença está aqui, ó, nessa parte do fetch. Aí a gente tem essa outra classe aqui, Order Model, que ela tem dois métodos basicamente. Um que é um Create Payment Customer Instance, que ele toma um Gateway, e aí tem um if feioso aqui, que checa se é PagSeguro, retorna classe PagSeguro, senão ele inicia a classe PayPal. E a mesma coisa praticamente para o Gateway aqui. E aqui no endpoint, a gente tem uma inicialização da classe, depois um create payment customer instance passando o gateway que recebemos, cria um customer, cria uma instância do payment gateway e faz o pagamento. Esse código tem vários pontos de melhoria, não apenas do Abstract Factor, mas um outro pattern que a gente pode introduzir aqui. Você aqui, olhando esse código aqui, ó, consegue ver alguns pontos de melhoria? Inclusive, eu desafio você aqui agora a pausar esse vídeo, copiar esse código aqui, pausar o vídeo, copiar todo esse código aqui e refatorar ele da melhor forma aplicando esse pattern. Você consegue fazer isso? Bora aí, pausa aí e faz isso. Vou esperar. Acho que a primeira coisa que a gente pode notar que dá para ser feita e melhorar aqui seria a gente ter antes de sequer aplicar o pattern de Abstract Factor, seria a gente introduzir uma classe abstrata aqui para o Payment Gateway, que aqui esses dois métodos estão quase tudo duplicado. Então, vamos começar aqui adicionando uma classe abstrata. Ela vai ser a Class Payment Gateway, vou chamar ela, que eu vou até deixar Abstract Class. E essa classe aqui, ela vai ter esses dois métodos aqui, o Pay e o Record Event. Vou até mover ele aqui para ela. A única coisa aqui que ela vai ter diferente é que ela vai ter aqui um get endpoint URL. Beleza? Esse endpoint aqui, ele nessa classe aqui abstrata, ele vai dar um throw new error not implemented. Quem for implementar essa classe ou for fazer instância, implemente alguns métodos. No caso, por enquanto, é só esse endpoint URL.
E aqui, ao invés da gente chamar o fetch PayPal, a gente vai mandar um this.endpoint URL, beleza? E aí aqui na nossa classe PayPal, a gente só vai ter uma implementação desse método aí, que é endpoint URL, retornando a stringzinha de PayPal Pay. E aqui no PagSeguro, Payment Gateway, na verdade as duas classes, né, elas vão estender desse aqui, Payment Gateway, e aqui o PagSeguro ele também vai estender dessa classe, Payment Gateway, beleza? E aí aqui a diferença, a gente vai ter a implementação do método de GET lá das duas. Ele vai ter um GET, Endpoint URL, Return, e o bonitinho aqui, PagSeguro Pay. Ok, beleza. Aqui a gente já melhorou nosso código e sei lá, uns 80% já ficou melhor, né? Que a gente removeu bastante código duplicado, deixou com uma interfacezinha aqui de Payment Gateway. Algumas coisas aqui. Esse método aqui, ou melhor, esse GET aqui na real, ele seria uma coisa privada, geralmente uma classe, porque a gente não vai querer expor isso aqui para outras pessoas e tudo mais. Em JavaScript, não tem como a gente definir ou declarar um método como privado. Uma convenção, porém, que a gente usa bastante, é usar um underscore, que underscore geralmente a gente quer dizer propriedades privadas daquela classe. Não que, sei lá, tem alguma coisa que enforce isso ou tudo mais, ou tipo, se eu for utilizar uma classe, eu inicio direto essa instância aqui, por exemplo, new PayPal Gateway, e tente usar aqui, eu vou conseguir usar essa variável. Mas aqui é uma convenção, para pelo menos a gente se orientar no nosso código, a gente deixar claro para outros desenvolvedores que esse método aqui é um método privado. Beleza, então a gente já melhorou bastante implementando apenas uma classe abstrata. Só que agora a gente precisa implementar o nosso Abstract Factor. E como que a gente pode implementar? A implementação desse Abstract Factor, ele ia cair mais nesse Order Model. Porque quem está cuidando de inicializar os objetos aqui é o Order Model. E a gente vai agrupar aqui as famílias de objetos dentro dele. Então ao invés da gente ter esses dois métodos aqui, essas coisas feias aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter aqui uma classe, PayPal Order Model. Nesse Create Payment Customer Instance aqui, ao invés da gente receber o Gateway, a gente não precisa mais receber o Gateway, né? Porque como a gente está inicializando o PayPal Order Model, então a gente já sabe que a gente está com o Gateway de PayPal. E aí, ao invés dele ter esse if feioso aqui, ele vai ter só um Return New PayPal Customer. Aqui no Gateway é a mesma coisa, PayPal Gateway, só que não precisa tomar o Gateway. E aí fica assim bonitinho. A mesma coisa aqui do PagSeguro agora a gente vai fazer. PagSeguro Model, Order Model, vamos chamar bonitinho. A gente vai dar um create aqui, ao invés de ser o PayPal, vai ser um PagSeguro, PagSeguro Customer, e aqui um PagSeguro Payment Gateway. Beleza, ó, ficou bem mais separado, não tem esse if feioso aqui, esse negócio horrível aqui. Qual que é a vantagem de a gente ter separado essas duas inicializações aqui nessas duas classes específicas? A primeira vantagem clara disso aqui é que a gente deixou a família de objetos, né, a família de PayPal, tudo agrupado nessa classe. Então, para a gente inicializar as classes para criar um pedido no PayPal, tá tudo nessa classe. Mesma coisa do PagSeguro, a gente deixou esses códigos mais agrupados. A gente removeu um if aqui que a gente tinha em cada lugar. O que falta agora a gente fazer é refatorar esse endpoint aqui de Pay para ele utilizar essas classes nossas. Uma coisa que tá mais fake também nesse endpoint é que ele tá fazendo muita coisa. Geralmente o endpoint nosso a gente quer que faça a menor quantidade de coisa possível e a gente delegue isso para algum modo, alguma coisa assim, se a gente estiver seguindo um padrão de MVC, por exemplo. Então vamos refatorar um pouco esse Order Model, para ao invés de ter esses Create Payment Customer Instance, essas coisas aqui, ele ser dentro de um método dele e deixar menor esse código nosso do endpoint. Como a gente pode fazer isso? Vamos criar aqui nossa classe Order Model de novo aqui. Ela vai ter um método aqui dela, Pay. Na verdade, eu vou fazer ela com dois métodos. Ela vai ter um Constructor, que ela vai receber o Gateway aqui. E ela vai ter o método Pay, que ela vai tomar um name e um value e vai fazer a parte do pagamento, que é esse pedaço aqui. Então, eu vou mover esse pedaço para cá. E aí aqui ele vai fazer essas coisas aqui, ó, de Customer Instance e tudo mais. Então uma coisa que a gente pode fazer para deixar essa classe legalzinha aqui, seria aqui no construtor a gente mandar um t.gateway igual a gateway, para a gente definir qual que é o gateway que vai ser usado. E aqui a gente pode ter um método chamado getGateway Order Model, que daí ele vai retornar o model nosso baseado no gateway que está setado interno. Então eu posso fazer um if t.gateway igual a PagSeguro, ele retorna um return new PagSeguro Order Model, ou caso contrário ele retorna um new PayPal Order Model. Beleza? E aí aqui na usage do Pay, a gente faria o seguinte, faria um const gateway order model igual a t.gateway order model,
E aqui a gente chamaria um gateway order model create customer instance. E aqui a mesma coisa, gateway order model create payment gateway instance. Aí ficou assim nossa classe do order model. Ela tem esse método pay, que ela faz aquele lógica que estava no endpoint. Ela tem um constructor e ela tem esse get aqui, gateway order model, que inicializa a classe nossa de model baseada no gateway que a gente precisa. Tem algumas melhorias que dá pra gente fazer aqui bem claras, por exemplo, não sempre ficar inicializando aqui o model, setar isso assim só que inicia uma vez, mas o objetivo aqui é a gente mostrar como o Abstract Factor pode funcionar na prática. Então aqui a gente refatorou aqui, como inicializando o order model, e aqui a gente pode mandar só um await order.pay name value, e aqui passar o gateway na inicialização, e o value pode vir do request também. E aí, olha só, nosso endpoint ficou bem menor, ficou só com 2 linhas aqui praticamente, e nosso código aqui ficou bem mais agrupado, as coisas que a gente precisa para cada um dos gateway, ao invés de ficar tudo separado, tudo jogado, a gente acabou agrupando e tirando vantagem do Abstract Factor aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com todo mundo, curtir o vídeo, comenta aí, me diz o que você achou desse vídeo, se curtiu esse formato mais aula, me diz aí o que tu tá achando. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!